Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada do Enem à Vista, um videocast do portal Metrópolis. Eu sou Ana Raquel Leles, uma das jornalistas que vai te acompanhar nesse período de preparação para as provas mais concorridas do Brasil, que estão previstas para os dias 5 e 12 de novembro. Aqui daremos dicas de como se preparar e o principal, como manter a calma. Em todos os episódios estaremos acompanhados de um profissional e um aluno que está nessa jornada tão importante sobre o futuro. Interpretar os textos da prova pode ser um desafio no Enem. Por isso, no episódio de hoje, vamos conversar sobre dicas de leitura e interpretação. Estou muito bem acompanhada da professora Joelma Silva, que é coordenadora do Colégio Católica, e da aluna Júlia Cipriano, do terceiro ano. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, Ana. Antes da gente começar no tema, Júlia, eu quero te fazer uma pergunta. Você já escolheu qual será o seu curso? Oi, Ana, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer, pela oportunidade de estar aqui com vocês. O curso que eu escolhi foi o curso de fonoaudiologia na área da saúde. Legal. E você sente dificuldade de interpretar textos? Eu sinto um pouco de dificuldade, sim. Eu estou trabalhando muito para melhorar isso. E uma coisa que me ajuda bastante a melhorar é a leitura. E, professora Joelma, a gente sabe que o Enem é uma prova muito densa, que requer muita leitura e concentração. Como a gente pode interpretar as informações chaves do texto para o aluno já ganhar tempo e partir para outra questão? Oi, Ana. É muito importante a leitura do texto. Não dá para não ler o texto para depois responder aí as questões. Então, você precisa ler, mas é uma leitura atenta, para não precisar ser repetitiva. E essa leitura atenta, ela tira muitas vezes a ansiedade do candidato. Porque ele, lendo já com bastante atenção, ele já vai buscando os elementos que são importantes para uma interpretação. Além disso, a gente dá algumas dicas. Por exemplo, olhar o autor do texto, olhar qual gênero pertence, olhar se ali no texto, o primeiro parágrafo, logo nas linhas introdutórias, já tem o tema. Porque, ao ler o enunciado da questão, ele já faz a relação direta com aquilo que o tema propõe. E escolher uma opção, analisar as opções quando já tem um texto bem delimitado, com o tema, com qual assunto está sendo abordado, e fazendo essa relação com o enunciado, já fica mais fácil para ele poder responder corretamente. Legal, boas dicas. Mas são a partir dessa interpretação mesmo que a gente consegue ver as pegadinhas do enunciado, não é? Sim, muitas vezes o Enem, muitas vezes não. O Enem são os distratores, a opção correta e os distratores. Nesses distratores, muitas vezes ou eles extrapolam o enunciado, vão muito além, então esse também não é aquele que vai ser uma resposta correta. Ou então, ele traz o assunto muito reduzido, também não vai ser aquela opção. Ou então, um assunto contraditório. No assunto contraditório, sempre o estudante já elimina, já descarta imediatamente. Então, é preciso prestar atenção no enunciado, o que está pedindo no enunciado, e trabalhar cada opção dentro do assunto para que ele não caia num distrator ao invés da resposta correta. Legal. E, Júlia, me conta, o que você faz quando você não conhece uma palavra no enunciado? Então, geralmente quando acontece isso comigo, eu busco sublinhar a palavra, não me estresse, não fico ansiosa, faço isso. E eu busco ler novamente o texto para ver se essa palavra já não está lá, o significado dela também não está perdido pelo texto. E eu também busco saber o radical dessa palavra, que no caso é a origem dela. Certo. E pelo próprio contexto também, Sim, Júlia? Sim. Quando você vai pelo contexto, você também consegue entender o significado. Não dá para ficar muito preso só ali ao significado da palavra, porque senão você perde muito tempo. Exatamente. Às vezes a palavra, você não saber o significado, mas você entende o que está sendo trabalhado ali dentro do texto e você segue a sua leitura. Sim. Legal. Aproveitando o embalo dessa dica tão boa, agora é hora do quadro Dicas do Enem, para você não deixar nenhum conteúdo importante para trás. Vamos ver o que tem para hoje?
Oi, gente, eu sou o professor Marcelo Rodrigues, aqui do Colégio Católica Padre Demã, e eu vim dar algumas dicas sobre a interpretação dos itens do Enem. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, a primeira dica, e talvez a única, é que o Enem está interessado principalmente se o aluno que forma no ensino médio consegue ler e compreender e interpretar textos. Então a primeira dica que eu dou para vocês é que leiam mais, desenvolvam o hábito de leitura, dominem mais vocábulos da língua portuguesa. É claro que a gente também tem que ter uma leitura de mundo melhor. Se a gente lê o mundo melhor, a gente melhora a nossa capacidade de ler e interpretar textos. Então visite museus, assista peças de teatro, veja filmes, né? Escute músicas, MPB principalmente, inclusive a gente já viu caindo, né, a interpretação e a compreensão de letras de música, além do que é interessante também ter noção dos clássicos da literatura brasileira. Tenha sempre um dicionário do seu lado para você melhorar o seu lexo vocabular. Essa é a principal dica para melhorar a interpretação, a compreensão dos itens. Não tem uma fórmula mágica, é realmente melhorar a nossa capacidade de leitura, melhorar a nossa capacidade de compreensão e de interpretação de textos e de mundo, né? E aí, no caso, o hábito de leitura é que vai desenvolver essa habilidade de compreender, de interpretar melhor os itens. Domine mais vocábulos da língua portuguesa. Eu percebo que muitas vezes erra-se, né, na resposta de determinadas questões por não conhecer determinados vocábulos. Então, o que é importante fazer é construir um pequeno dicionário, um manual mesmo, com termos que você não conhece, né? E quanto mais a gente lê, mais a gente vai ter contato com a nossa língua portuguesa e mais a gente vai ter capacidade de leitura, de compreensão, né, e de interpretação de texto. Então a dica é essa: leia mais, né? Visite museus, assista peças de teatro, escute MPB, construa um pequeno dicionário seu, né? Com as palavras, com os termos que você não conhece, né? E é isso. Um abraço para todas. Muito obrigada, professor. Mas voltando para a nossa conversa, Júlia, como você faz para interpretar certinho o tema da redação? Então, geralmente eu leio bem atentamente o enunciado, porque às vezes a gente lê rapidinho uma palavra e já acha que ali é o tema, já se induz, né? Geralmente o candidato faz isso. Eu leio atentamente e vou nos textos motivadores, porque geralmente os textos motivadores sempre vai ter alguma lógica com o tema. E é isso que me ajuda. Você tem alguma dica, professora? É muito interessante, ao ler a prova, né, num todo do Enem, do caderno, você vai ali absorvendo alguns repertórios, até mesmo para você ter condições de, quando chegar no texto motivadores e no enunciado, você já fazer essa correlação com a prova e você escrever. Você já tem mais firmeza, mais segurança naquilo que você está se propondo a escrever. Legal. Para continuar a nossa conversa, a Júlia Maria Barros, do 3º ano do Colégio Católica Padre Demã, mandou uma pergunta pra gente. Vamos ver? E minha pergunta para o Enem é: eu sei que as questões de humanas e linguagens precisam de mais interpretação. E eu gostaria de saber quais são as suas dicas para me interpretar melhor as questões de natureza e exatas. Bom, Júlia, boa pergunta. Quando você vai fazer a prova de natureza e exatas, você precisa se ater à questão do cotidiano. A maioria das questões, trazem ações, falas ou algum problema do cotidiano. Então, se você é uma menina já antenada, já assiste a jornais, já lê jornais, já ouve podcasts, né, de informações, você já tem ali uma boa dica e algumas informações são importantes para responder as questões. Em exatas, quando você tem gráficos, por exemplo, é preciso fazer a leitura de todos os quadrantes. Então, não vai só visualmente, é preciso ler o gráfico, todas as informações, legenda, tudo que tiver ali compondo o gráfico em si. Se for, não vou dizer só gráficos, mas tabelas, olhe bem a autoria, né, data de publicação, tudo isso te traz já dicas para você associar ao enunciado.
Quando é ciências da natureza, tem que ter muita atenção, porque ele ou é uma resolução de problemas ou então é ligado a um conceito. Faça a leitura da imagem e trabalhe essa leitura vendo os pontos que são visuais, quando tem texto, e aí faça a correlação ao conceito que está sendo trabalhado ali dentro da questão. Muito boa dica, professora. Eu queria ter recebido essa dica no terceiro ano. Assim mesmo. Mas tudo bem, foi um tempo atrás. Estamos chegando ao fim desse episódio, mas antes de nos despedirmos, eu queria pedir uma dica, uma indicação assim, de um livro para treinar a interpretação. Nossa, livros temos muitos, né? Geralmente eu indico textos tanto literários ou filosóficos, né? Aqueles que você tem e goste de ler. Por quê? Quando você faz uma leitura atenta e gosta, o repertório já fica ali. Você consegue fazer associação mais rápidas, né? Associações rápidas que te levam aí à interpretação do enunciado, daquilo que você está se propondo a argumentar, dizer sobre aquele argumento. Ou então, você também pode assistir aos documentários, porque também é uma boa dica para repertório. E você, Júlia? Eu indicaria José Saramago, que tem obras incríveis. E uma dica que a professora Djalma citou, né, que quando a gente gosta muito de um documentário ou de alguma coisa, a gente já grava na hora de colocar na redação. E uma dica que eu dou é vocês decorarem a primeira lei de Newton, a terceira lei de Newton, que são repertórios chaves e são excelentes, são os que eu uso. Legal. Legal. Mas assim, só um livro. Um livro. Eu gosto do Mundo de Sofia. Eu acho que é interessante, que me traz assim bons repertórios, porque é bem filosófico. E você, Júlia? Um livro que eu usaria... Posso citar uma citação, uma história, alguma coisa assim? Ou tem que ser exatamente um livro? Melhor que seja um livro. Um livro? Eu estaria O Pequeno Príncipe, que é um livro que é um infantil, né? Uma didática infantil, mas tem um lado filosófico também muito bom. Dá pra gente encaixar bastante nas redações. Foi um prazer conversar com vocês, mas o nosso bate-papo já está chegando ao fim. Aproveitando, a gente tem um episódio totalmente dedicado a sugestões de filmes, séries, entre outros, para ajudar na preparação para o Enem. Nós é que agradecemos a participação aqui com vocês. Estamos muito felizes de poder ajudar. O nosso bate-papo chegou ao fim, mas a jornada continua. Fiquem ligados porque em breve voltaremos com mais um emocionante episódio do Enem à Vista 2023. No próximo encontro teremos uma convidada mais que especial, uma mãe de aluno que trará dicas valiosas para apoiar o seu filho na reta final de preparação para o Enem. Agradecemos a todos vocês por nos acompanharem. Para assistir outros episódios e receber mais dicas para o Enem, entre nas redes sociais do Metrópolis ou em nosso site www.metropolis.com. Obrigada pela presença de vocês. Boa sorte, Júlia. Muito obrigada. E boa sorte também a você, estudante que está nos acompanhando. Até a próxima! Ser católico é fazer diferença, com propósito e dedicação. Jamais esquecendo quem nós somos, levamos a todos a transformação. Oh, católica, vem sentir a vida, educação em ação. Oh, católica, sempre inovar é a nossa missão. Viva a experiência católica, viva a experiência católica. Vem viver o nosso jeito de educar. Tudo que fazemos é pensando em você. Viva a experiência católica, viva a experiência católica. Transformamos vidas com amor e alegria. Vem ser católica que só falta você. Matrículas abertas.